Meu irmão, minha irmã, a você eu desejo um dia de muita paz e alegria em Cristo Jesus, que você viva a sua fé. Hoje é quarta-feira, dia 5 de maio. Maio é mês das mães, mês das flores, mês de Maria. Nós já lembramos que domingo o melhor presente que você dá à sua mãe é participar do banquete eucarístico com sua mãe. Hoje é dia da comunidade, dia do expedicionário, dia do campo, dia dos mártires de Honduras, sempre no primeiro domingo de maio, não é na data de hoje, mas celebra o primeiro domingo de maio. E dia nacional das comunicações, são as memórias históricas que nós fazemos nesta quarta-feira, lembrando a você que às 18 horas temos a Santa Missa no Salão Social. Peço que você deixe aí o seu contato, o seu comentário, deixe o seu joinha aí e se inscreve no nosso canal de comunicação, motive outras pessoas a se inscreverem para a gente poder conseguir levar a mais lugares o Evangelho de cada dia. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 15, os versículos do 1 ao 8, que diz: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que vos quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é a primeira parte do capítulo 15 do Evangelho de João, onde Jesus faz a comparação dele com a videira. Jesus vai insistir na videira, comunicação que existe entre o tronco e os ramos, reforçada pelo uso do verbo permanecer. Ao mesmo tempo, Jesus apresenta a exigência de que os ramos deem frutos. Jesus utiliza uma imagem simples, muito conhecida para os ouvintes da época. Eu sou. Essa é a última das 7 afirmações em que no Evangelho de João, Jesus se identifica utilizando o verbo ser, com o complemento eu sou o pão da vida, ou eu sou a luz do mundo, ou eu sou a porta, eu sou o bom pastor, ou eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Ou seja, por 7 vezes, o número da perfeição, Jesus diz quem é o que ele é, a videira. A imagem da videira é muito utilizada na Bíblia. É uma das árvores que simboliza a casa de Israel, da qual o Senhor, como bom agricultor, tomou para cuidar. Porém, a vinha não deu os frutos que se esperava, como se pode ver na parábola dos sinóticos, lá em Mateus 21, do 33 ao 46, ou Marcos 12, do 1 ao 12, ou Lucas 20, do 9 ao 19. Mas há também a ideia da vinha como tronco. A escolha da vinha como simbolismo deve ser em função da sua vitalidade, dos cuidados exigentes que requer e dos bons frutos que produz. Todo ano, depois de uma morte aparente, após a colheita dos frutos, ela renasce com novas folhagens e dá uma nova e abundante produção. É o que também nós devemos fazer. Jesus se identifica com a videira que com sua seiva alimenta os ramos e estes dão frutos. Esta seiva indica a sua vida, o amor que ele recebe do Pai e comunica aos seus discípulos. O tronco e os ramos são parte da mesma videira. A vinha por si mesma não produz fruto, exige um cuidado. Uma vinha sem dono é como um rebanho de ovelhas sem pastor. Portanto, Jesus é a vinha, mas o agricultor é o Pai. Os ramos são os discípulos. Na vinha nem todo ramo produz fruto. Há os ramos selvagens que só roubam a seiva.
O vinhateiro sabe que estes precisam ser podados, o contrário, só sugam e acabam matando a videira. A videira precisa ser podada para que os ramos possam, os ramos bons dê frutos. Do contrário, os ramos selvagens sugam a melhor seiva e ela não pode nutrir os bons ramos. Os discípulos estão limpos, isto é, foram purificados pela palavra de Jesus. Pode ser também uma referência ao lava-pés. O verbo permanecer aparece 7 vezes neste breve texto, e 11 ou 12 vezes em todo o capítulo, depende das traduções. É o permanecer que ajuda a fazer a ligação vital entre os ramos e o tronco. Sem isso não há vida. Sem permanecer unidos a Jesus, não há o verdadeiro amor. O amor do Pai pelo Filho, o amor do Filho pelo Pai, o amor dos fiéis por Cristo e entre si, na verdade, são o mesmo amor. O ramo, por mais que seja bom, não pode dar frutos se não permanecer unidos ao tronco. Da mesma forma, os discípulos não podem fazer se não estiverem unidos a Jesus. Os versículos 5 e 6 mostram o rigor das exigências de Deus. Assim como o joio precisa ser separado e queimado, o convidado sem a veste nupcial é jogado fora, o ramo mau deve ser cortado fora e não serve para nada a não ser para ser queimado. Judas Iscariotes representa esse discípulo que não ama, que não produz frutos, cujo exemplo os demais não devem imitar. O ensinamento é muito semelhante àquele de João 14:13. Se os discípulos estiverem unidos a Jesus, poderão pedir, sua oração será ouvida. Eles precisam pedir ao Pai esta seiva que nutre e alimenta o amor entre irmãos. Quando os discípulos viverem o verdadeiro amor, serão as verdadeiras testemunhas de Jesus. O mundo será seu testemunho. Tertuliano dizia que quando os cristãos passavam e as pessoas viam seu modo de viver, diziam: vede como eles se amam. É nisso que o Pai é glorificado quando os discípulos produzem os bons frutos, como a verdadeira videira produz as boas uvas que darão o vinho melhor, o vinho bom. No Evangelho de hoje, temos a metáfora da videira e dos ramos, com a qual Jesus fala da sua união profunda com os que aderem a ele, e o amam, e vivem as suas palavras. Videira e ramos são duas coisas que se tornam uma só na planta. Têm a mesma seiva, vivem a mesma vida, dão os mesmos frutos. Aí fala dos frutos também no contexto da ceia. E a videira, o texto, o vinho, quase todo o texto. Tudo isso alude à Eucaristia. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Mostrarei nele e falarei por ele, ou morarei nele, como vai dizer em várias passagens. Por isso, para entendermos melhor esse texto, o Salmo 80 também é muito importante para percebermos como Jesus fala desta unidade, como quer que nós vivamos unidos a ele, unidos uns aos outros e testemunhemos o seu amor. É isso que nos esforçamos para ser, é isso que nos esforçamos para viver e é isso que esperamos que cada um de nós vivamos. Assim, desejo que você tenha um dia abençoado, buscando sempre estar ligado ao Senhor. E que fique na graça de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.